Valdemar Costa Neto, presidente do PL, afirmou nesta quarta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve retornar ao Brasil até abril. Bolsonaro está nos Estados Unidos desde dezembro de 2022, onde participa de palestras e eventos de conservadores. A esperança de Valdemar é que, após seu retorno, Bolsonaro ajude na articulação e no engajamento de votos nas eleições municipais de 2024. A expectativa é que o ex-presidente faça campanha pelo país junto da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Em entrevista, o presidente do PL afirmou que Bolsonaro e Michele viajarão separados, cada um com uma tarefa diferente. Em entrevista recente ao The Wall Street Journal, o ex-presidente havia dito que retornaria ao Brasil ainda neste mês, ainda em março. Vamos a Brasília, então. José Maria Trindade. Uma atualização, então, né, Zé? Agora uma informação diferente. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, diz que será em abril, no mês que vem, portanto, a volta de Bolsonaro ao Brasil. Salve, Zé! Vitor, mas pela cabeça do presidente Jair Bolsonaro, só ele mesmo é que manda, que entra, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Mota. Boa noite, Ponte. Boa noite, Pavinato. E boa noite a você que nos acompanha, que está aqui nos Pingos nos Is. Olha, esse assunto acabou dominando os bastidores da política por aqui. Dizem até que a presença do presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil pode mudar, inclusive, o ânimo dos partidos de oposição. Além disso, a possibilidade de alavancar uma política nacional. Valdemar Costa Neto não esconde de ninguém. Ele fala direto, quer ampliar os poderes do PL. E para fazê-lo é obrigatório passar ali pelo pedágio das eleições municipais. Esta é a estratégia inicial. Eleger mais prefeitos, mais vereadores e ter uma presença maior em todos os municípios. E é por isso mesmo que ele teve a ideia de colocar o presidente Jair Bolsonaro como presidente de honra do PL e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro como presidente do PL Mulher. Veja bem, todos os partidos políticos, aqui os maiores, têm exatamente uma estrutura parecida, né? O MDB, MDB Jovem, MDB Mulher, né? No caso do PSDB a mesma coisa, o PT também tem os setores e o PL quer se estruturar, Michele Bolsonaro falando aí exatamente para a ala feminina, que foi ali uma fatia muito disputada nas últimas eleições, e o presidente Jair Bolsonaro dando ao PL essa pegada que é bem natural dele, que é uma pegada popular. Então, a ideia do Valdemar Costa Neto é exatamente colocar o PL como um partido nacional e passa pelas eleições municipais. Estão ali, na esquina, daqui a 2 anos. Se haverá ou não candidatos, além, evidentemente, do Carlos Bolsonaro, que será candidato a vereador pelo Rio de Janeiro, ele é vereador, candidato à reeleição, né? Aí a gente não sabe se a Michele ou mesmo o Renan, né, que é filho do presidente, poderia ser candidato a vereador. Mas o certo é que o PL tem, sim, uma estrutura para ocupar mais espaço nacionalmente, entrando em todos os municípios. Essa é a estratégia. A volta do presidente Jair Bolsonaro ao Brasil, eu confesso a vocês que eu desisto de analisar isso. Eu raramente falo isso aqui, mas é porque eu já conversei com tanta gente e todos dizem, olha, ele fala uma coisa, muda de ideia e aí quem vai decidir é ele. Ele que sabe o tempo, né? O tempo da política é diferente do calendário nosso de cada dia. Parece imprevisível mesmo, né? Vinícius Poit, diga Poit. Olha, Abrão, essa é a estratégia de um cara que é um operador político, que é um cacique de um partido que a gente já conhece muito bem, que é o Valdemar da Costa Neto, né? Lá em Mogi, na área lá do Alto Tietê, eu conheci como o Boy. O Valdemar sabe que é importante estrategicamente para o sucesso das eleições de 2026, gente, para você que está nos ouvindo, ter uma base em 24. Né? Então todos os partidos políticos estão trabalhando para ter prefeito, para ter vereador aos montes em 24, porque, como vocês sabem, a lógica da política tradicional faz o quê? Pega esses prefeitos e vereadores eleitos e depois cobra o retorno do favor, certo? Que eles ajudem nas eleições de 2026. Muitos deles usam inclusive da máquina para fazer isso. Então, vamos lá. Deputados eleitos agora. Vamos ajudar a eleger prefeito e vereador.
Deputados depois mandam emendas para esses prefeitos, para eles fazerem um bonito na cidade, e aí o retorno vem em 2026. Essa é a lógica da política. E o Valdemar da Costa Neto é craque nessa lógica. Então, para ele, interessa que o Bolsonaro volte o quanto antes e comece a rodar o país. Até porque ele já disse que só paga o salário se estiver aqui no Brasil rodando o país. E a estratégia está muito clara e positiva para eles, na minha opinião. Michele e Bolsonaro, cada um para um lado, a gente tem que se dividir para conquistar, né? Michele Bolsonaro focada no PL Mulheres, focada nos eventos com as mulheres, vão trazer mais mulheres na política. Obviamente vai trazer mulher, homem, vai trazer todo mundo, porque ela fala bem, se apresenta bem, tem carisma. E o Bolsonaro rodando nas cidades onde tem prefeito PL, né? E juntos os dois vão fazer barulho. Então, para os planos do Valdemar da Costa Neto e acredito da família Bolsonaro, é positivo que ele volte o quanto antes e saia rodando o país aí junto com, ou separado no caso, da Michele Bolsonaro. Queremos te ouvir também, Roberto Mota. Mota que está vivendo um dia especial, né? Uma data importante hoje, né, Mota? Esse 2 de março. Boa noite. É isso, Brown. Boa noite, Brown. Boa noite, nossa bancada. Boa noite, nossa audiência. Hoje eu faço 21 anos de casado com a mulher mais linda do mundo. Então eu queria mandar um beijo para ela. Amor, te amo. Agora, vamos à política. Me parece que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, tem em suas mãos uma oportunidade histórica. Porque o papel desempenhado pelo presidente Bolsonaro daqui para frente vai ter uma enorme influência sobre os rumos da política brasileira. Por mais que isso desagrade alguns de seus principais personagens, né? Que com certeza preferiam que o presidente Bolsonaro se retirasse de cena. Só que existe nessa história uma coisa que esses personagens não entendem. A maioria das pessoas não apoia o presidente Bolsonaro cegamente. Na verdade, na minha experiência, é justamente o contrário. A maioria das pessoas que eu conheço que apoia o presidente Bolsonaro o apoia justamente porque tem os olhos bem abertos. Eu recebo esses depoimentos em cartas, mensagens de todo o Brasil, é o que eu escuto das pessoas com quem eu converso nas ruas. O presidente Bolsonaro representa a esperança de uma política que, apesar de todos os seus pesares, e são muitos, ainda assim represente e defenda os direitos e valores do cidadão comum. É simples assim. Foi isso que fez do presidente Bolsonaro um símbolo. E agora está nas mãos do Valdemar Costa Neto decidir como esse símbolo vai prosseguir na sua caminhada. Agora você, Thiago Pavinato, diga Pavi. Santo Tomé, eu só acredito vendo. Promessa de política é difícil de acreditar. Promessa de político sobre promessa de político é mais difícil de acreditar ainda. E o Brasil é um país tão malsinado que, se a gente se descontenta vendo promessa de partido e promessa de candidato sendo quebrada quando o partido, o candidato é eleito, que fim nós temos quando nós vemos um partido prometendo o que vai fazer enquanto partido? Se ele já é partido, ele não precisa prometer nada. Quero data. Eu quero ouvir direto da pessoa que é do partido. Um candidato prometendo pelo outro é uma inovação enorme. Quando um precisa prometer pelo nome do outro, é que isso não está certo. Eu tenho certeza que se o presidente Jair Bolsonaro fosse voltar e tivesse a volta prevista, ele mesmo teria dito, direto ou indiretamente, mas ele teria dito para alguém, para a empresa brasileira, para a empresa estrangeira, mas ele teria dito, e não Valdemar Costa Neto. Porque, como todos nós sabemos, o presidente Bolsonaro, ele toma suas decisões próprias. Foi assim durante a sua presidência. Muitos daqueles que se arriscaram a dizer o que ele ia fazer, aliás, 90% dos casos, quebraram a cara, porque a palavra do presidente Jair Bolsonaro sempre foi a palavra dele, ponto. Isso ele tem de autêntico, ninguém fala por ele.
Ele não costuma mandar recado. Então, eu só acredito realmente vendo. Então, é mais uma cena para Valdemar da Costa Neto ocupar algum espaço que é necessário, é estratégico, mas não dá para levar adiante, né, essa informação, criar alguma expectativa, até pela a resposta que eu dei ao Mota ontem, pela insegurança jurídica, pela imprevisibilidade das coisas, pela insanidade jurisdicional que esse país vive. Isso não é um ambiente seguro. E ainda mais porque, tendo o Brasil abrigado um navio de guerra iraniano, atraído a ira do secretário de Relações Exteriores dos Estados Unidos, do Congresso dos Estados Unidos, de Israel, qualquer outro país sério não vai cair no jogo se quiserem trazer o Bolsonaro para cá a fórceps, não vão mandar. Porque a máscara da democracia, a máscara da vitória, do grande democrata, de Sassamutema, o salvador da pátria, caiu internacionalmente com esta palhaçada, com esta coisa simples que é ter deixado o navio de guerra do Irã parar por aqui. Então, esse governo no Brasil já não engana mais ninguém. Que a situação aqui não é racional, todo mundo já sabe, principalmente quem está com o bafo desse sistema, eu não vou nem chamar de justiça, mas com o bafo da perscrutação criminal, com o bafo de investigadores e autoridades que têm o poder do monopólio da força estatal no seu cangote. Então é uma notícia para encher pauta da mídia, para ditar a pauta da mídia, porque quando o ex-presidente Jair Bolsonaro quiser voltar, no meu ponto de vista, ele vai fazê-lo sem mandar recado. Agora, Zé, em cima disso que falou agora o Pavinato, por trás dessa definição de Bolsonaro sobre se fica nos Estados Unidos, se vem ao Brasil, por trás disso, o que vai ser o grande fiel da balança é a situação jurídica dele. A preocupação nesse momento é com esses processos pendentes e que tem ele como alvo, Zé? Pois é, os adversários dele é que falam isso. Se ele voltar, ele vai ser preso. E o Pavinato tem toda a razão quando fala da imprevisibilidade da justiça brasileira. Quer dizer, eu apanhei muito aqui quando dizia, olha, não tem chance disso, e me alertavam, me mandavam mensagens. Olha, José Maria, qualquer coisa pode acontecer a partir de agora no Brasil. É o que o Pavinato vem falando aqui em entrelinhas e claramente de que a Constituição foi acrescida de repente de alguns artigos, que o Código Penal ganhou artigos novos e ninguém sabe exatamente de onde, o Congresso não aprovou, simplesmente apareceu alguns códigos e algumas leis novas com crimes criados recentemente, e é disso que torna o debate improvável e imprevisível, né? O Galilei dizia, né, que o movimento dos astros é previsível e o imprevisível é o movimento dos poderosos. E eu confirmo hoje aqui que o movimento dos poderosos se tornou aqui no Brasil de uma maneira tão imprevisível que a gente nem pode dizer. Se olhar no mundo claro, no mundo lógico, há a possibilidade de prisão? Eu diria não. E outra coisa, qual é a diferença do presidente estar por aqui ou longe daqui? Não tem nenhuma diferença. Mas o mundo ilógico e o mundo que a gente desconfia que existe, aí a sombra paira. Mas para mim, juridicamente, ele estando aqui no Brasil ou fora do Brasil, a relação jurídica é a mesma. Fala, Pavê. Só um parênteses, você falou dos astros, e aqui a coisa se potencializa, porque os poderosos se tornaram astros. Dimensiona isso. E você, Poit, você vê elementos, vê algo no cenário político, no cenário jurídico que possa levar à prisão de Bolsonaro, até a perda dos direitos políticos dele, Poit? Olha, Abrão, eu estou escutando o Pavinato aqui e a declaração do ministro Flávio Dino, parece que novamente é uma politização. Ontem a gente falou um pouco disso aqui, tudo que ele fala é para politizar, para polemizar. De repente ele até está sentindo que o Bolsonaro vai vir, porque quer vir, para ele quer capitalizar isso. Olha lá, tá vendo? A gente apertou, falou que ia fazer um acordo internacional para interrogar ele e ele veio, sabe?
Tô sentindo que existe uma vontade de capitalizar alguma vitória deles no retorno do Bolsonaro. Então, eu vejo o risco sim, né? Escutando o Pavinato com todo o embasamento jurídico aqui, ô Pavi, até eu fico medindo minhas palavras, né? Porque esse Brasil não é para amadores, gente. Dependendo do que você tuitar, falar na rádio, falar na TV ou na rua, os caras estão na sua porta, ou para prender as tias do Zap que estão lá na Papuda, ou para censurar suas redes. Então, acho que o risco existe sim, Brown. Mas as declarações, na minha opinião, são mais para ganhar um holofote em cima e para cantar a vitória do PT caso o Bolsonaro volte. Só mais uma coisinha. Diga. Me desculpa, mas Imagina. a gente tem que medir palavra assim, né? A gente está na imprensa, a gente tem uma responsabilidade grande. Não é diferente de uma pessoa comum no Twitter, mas a questão é a seguinte: eu falo isso com a tranquilidade de quem criticou a Lava Jato desde 2017. Sempre fui chamado, eu sempre fui de direita ideologicamente, e sempre fui chamado de comunista porque eu criticava a antijuridicidade de algumas medidas da Lava Jato. Então agora, se alguém me chama de fascista por estar criticando a antijuridicidade das operações que estão acontecendo, isso me dá uma certa tranquilidade, porque o direito não é nem de direita nem de esquerda, ele tem que estar acima da ideologia. Então eu digo isso com a tranquilidade de quem sempre criticou a antijuridicidade, quando ela atingia o Lula e hoje que ela atinge o ex-presidente Bolsonaro. A minha fala aqui é de direito, não é de direita. A minha fala é de direito. E antes de alguém dizer que eu estou fazendo alguma apologia a candidato tal e tal por conta de uma aplicação torta da lei, eu desafio a provar juridicamente que o que eu estou falando não tem razão. Porque o que eu criticava lá, eu critico ainda hoje.